Saudações aos queridos amigos e amigas do canal do YouTube do Grupo Espírita Mensageiros. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. O nosso fraternal abraço a todos. E estamos aqui, reunidos virtualmente, buscando nestes momentos de encontro online, aurir energias benéficas, renovadoras para o nosso corpo físico, para o nosso psiquismo, para o nosso emocional, para o nosso espírito. E, antes de mais nada, elevemos então o nosso pensamento a Deus, a Jesus, rogando a eles o amparo, a sustentação, o envolvimento da espiritualidade maior, trabalhadora do bem, da espiritualidade amiga, trabalhadora do Grupo Espírita Mensageiros, que possamos todos, nos nossos lares, sermos envolvidos por correntes de bom ânimo, de coragem, de refazimento, de restauração e energias positivas para todos nós, para os nossos familiares, aqueles que convivem conosco na nossa casa, aqueles nossos familiares que residem em outras casas, em outras cidades, e também aos nossos entes queridos que já passaram para a dimensão espiritual, que eles possam também ser alcançados e serem beneficiados. Queremos, no nosso encontro de hoje, fazer algumas considerações sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós procuramos estudar às quartas-feiras, capítulo 25, que fala sobre o buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate à porta, esta se abrirá. Estas instruções estão no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos de 7 a 11. E Kardec abre esse capítulo 25 com estas orientações de Jesus. E ele vai comentar que o progresso que cada homem cumpre individualmente é bem pouca coisa, é imperceptível mesmo em grande número das pessoas que o ser realiza no curso de uma só existência. Então Kardec faz uma consideração que a pré-existência, a reexistência da alma, a reencarnação, ela nos dá a chave para entendermos vários enigmas. Por exemplo, a diversidade de talentos e de aptidões dos seres. Ora, todos nós tivemos encarnações anteriores e alguns de nós se dedicaram a determinadas profissões e desenvolveram determinados talentos. Quando o ser reencarna na presente vida, ele traz esta bagagem evolutiva
que ele angariou no decorrer dos séculos. Então, este preceito de Jesus fala da busca, do esforço, do empenho, da dedicação de cada um de nós no decorrer dos séculos. Então Kardec vai dizer que este é o princípio da lei do trabalho e é, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho. Deus criou todos simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de desconhecerem muitas coisas. E à medida que vamos vivendo várias existências e nos empenhando e nos esforçando e buscando o entendimento, este entendimento se vai abrindo para nós, né? Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, nos diz Kardec, ou meios de se preservar da intempérie, das tempestades e se defender dos seus inimigos. Deus, porém, já dá ao homem uma consciência mais dilatada e o desejo incessante de melhorar. E este desejo vai impelir o ser à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, melhorar o plano em que ele está inserido, melhorar a vida dele mesmo e a vida da comunidade. Portanto, o ser, buscando isto, vai desenvolver as técnicas, as tecnologias, as ciências, para conseguir construir, inventar aquilo que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência lhe engrandece e pelo conhecimento e várias experiências, a moral do ser se depura. Kardec vai dizer então, se Deus houvesse isentado o ser humano do trabalho do corpo, os seus membros se teriam atrofiado. E se houvesse isentado o homem do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isto que Deus faz do trabalho uma necessidade. É isto que Jesus vai declarar nesta lei cósmica: procura e acharás, trabalha e produzirás. Desta maneira serás filho das tuas obras. Emmanuel tem uma mensagem em que ele diz que o mundo é uma grande oficina. O corpo é a nossa ferramenta, o nosso instrumento de exercício neste mundo. O pensamento escolhe e a ação realiza. O homem conduz o barco da vida com os remos do desejo, e a vida conduz o homem ao porto que ele aspira chegar. Portanto, segundo a lei divina, a cada um segundo as suas obras. Portanto, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, em decorrência do princípio desta lei, é que os espíritos superiores não vão nos poupar do trabalho, do esforço, do empenho, do desafio. Isto é uma necessidade evolutiva. E à medida que vamos desenvolvendo trabalhos, vamos desenvolvendo também habilidades, né? Um dos pecados capitais é a preguiça, né? E a
lei do trabalho é uma das leis que promove o progresso de todos os seres, né? Nós temos uma mensagem maravilhosa de Emmanuel que nos fala sobre o trabalho, a remuneração do trabalho. Vai nos dizer Emmanuel que, comentando a segunda carta de Paulo a Timóteo, né? Timóteo, que era um jovem, e Paulo então escreve 2 cartas a ele, falando vários preceitos, e Emmanuel vai escolher o versículo que Paulo diz: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Ou seja, todo trabalho traz uma remuneração, uma paga, uma recompensa. E Emmanuel vai dizer então que além do salário amoedado, o trabalho se faz invariavelmente, ou seja, na maioria das vezes, seguido de uma remuneração espiritual respectiva, da qual ele vai elencar alguns itens muito significativos. Por exemplo, o trabalho acende a remuneração espiritual à luz da experiência. O trabalho nos dá experiência, ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos por isto mesmo a respeitá-lo. O trabalho é motivo de respeito. Vejamos que muitas das vezes nós somos conhecidos pelo trabalho que realizamos, né? Às vezes a pessoa recebe, tem um nome, o primeiro nome, né? E em seguida ela recebe o nome do seu trabalho. Fulana de tal, professora. Fulano de tal, construtor. Fulano de tal, marceneiro, né? Assim nós recebemos como que um sobrenome devido às nossas atividades. Então, pelo nosso trabalho, nós somos respeitados. O trabalho também promove a autoeducação, desenvolve em nós a criatividade, habilidades, a noção do tempo, como empregar bem o tempo. Aliás, tem um ditado de senso comum que nos diz que o trabalho nos livra de 3 grandes males: da miséria, da preguiça e do tédio, né? O trabalho, ele vai nos imunizar contra os perigos da aventura e do tédio e vai estabelecer apreço em nossa área de ação. Vai dilatar o nosso entendimento e ampliar-nos o campo das relações afetivas. O trabalho atrai simpatia e colaboração. Isto no nível material e no nível espiritual mais ainda. No livro Nosso Lar, encontramos uma passagem em que uma senhora procura o benfeitor Genésio pedindo ajuda para os seus filhos. E ele lhe faz então uma pergunta: quantos bônus horas, que significa quantas horas trabalhadas, ela tinha em nosso lar. E aí ela vai se desculpando, e ele no final comenta que para que nós possamos obter cooperação, é necessário que nós nos coloquemos à disposição de forma voluntária das correntes do bem.
do amor, da ajuda fraterna, para que nós possamos também ser ajudados. Então o trabalho, ele atrai simpatia e colaboração. É muito fácil ajudar quem já colaborou, quem tem um mérito, né? Não se trata de uma troca, se trata de mérito, né? O trabalho, vai nos dizer Emmanuel, extingue pouco a pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo em nós. Ou seja, a virtude do trabalho vai promover outras virtudes em nós. Vai desenvolver em nós o compromisso, a responsabilidade, a assiduidade, a constância, a pontualidade e vai, logicamente, nos afastar de tendências inferiores, de preguiça, de descompromisso, de negligência, de descaso, né? Então nós vamos trabalhando em nós virtudes. E Emmanuel vai dizer que quando, no entanto, o trabalho se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Olha só, que coisa magnífica. Emmanuel vai nos dizer que toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós, ou seja, quando a lei de causa e efeito nos alcança para cobrar um equívoco, um erro que fizemos em existências passadas, mas esta lei de causa e efeito, se ela nos encontra no serviço ao próximo, se nos encontra jungidos, ligados a essa corrente do bem, do progresso ou do amor, manda a misericórdia divina, uma instância mais alta. Então nós poderíamos colocar assim, ó, a justiça divina aqui e a misericórdia divina em cima. Então, manda a misericórdia divina que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Aliás, Pedro, na sua carta, nos fala que o amor cobre a multidão de pecados. Olha só, o amor, o trabalho no bem cobre a multidão de pecados. E aí nós poderemos pagar em trabalho de ajuda no bem equívocos e erros do passado, né? Então, Emmanuel nos alerta para isso, que quando ocorre, no momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça divina, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício aparece em nosso auxílio. Ou seja, o bem é o nosso advogado em qualquer parte. E o bem que fizermos, materializado na ajuda que fizemos àqueles companheiros, esses companheiros virão em nosso auxílio, em nosso benefício e se converterão automaticamente e espontaneamente em advogados naturais da nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos incursos, amenizando-as ou suprimindo-as de todo, se já tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para a retificação e tranquilidade em nós mesmos. Então vejamos a importância do trabalho nas nossas vidas.
E nós gostaríamos também de trazer aqui ao conhecimento uma outra orientação de Emmanuel, num outro livro, Justiça Divina, que Emmanuel vai falar que o progresso, a evolução, que naturalmente exprime felicidade, é o porto que é destinado a nós, se cultivamos a decisão sincera de abraçar o trabalho. E aí Emmanuel acrescenta a prece. Trabalho e prece. Trabalho e prece como bússola do caminho. Encontraremos rochedos de incompreensão? Encontraremos, né? Onde teremos ondas traiçoeiras nesse mar da vida? No entanto, ora e serve. Ou seja, fique conectado com o mais alto e prossegue trabalhando. A prece ilumina e o trabalho liberta. Surgirão precipícios que abrirão-se na nossa caminhada, procurando nos desequilibrar, trazendo perturbação. Contudo, ora e serve. A prece guia e o trabalho defende. Tempestades de aflição aparecem de chofre, nos vergastando o refúgio do nosso psiquismo mental. É natural no estágio evolutivo em que encontramos. Aliás, temos no capítulo 3, né, a orientação de Kardec sobre o momento evolutivo da Terra, um momento de provas e expiações. Estamos neste momento de provas e expiações, passando por uma grande avaliação coletiva, todos nós, e é o momento de nos agarrarmos aos princípios e aos valores eternos. Então, mantenhamos a oração e o serviço, porque a oração reanima e o trabalho restaura. O trabalho restaura as nossas energias. Companheiros queridos, há que nos suavizavam a marcha e às vezes se distanciam de nós, deixando-nos às vezes sobrecarregados com as nossas tarefas. Todavia, ora e serve, porque a prece consola e o trabalho sustenta. Em todos os problemas, em todas as circunstâncias que se apresentem a nós, para superar até a nós mesmos, para irmos para um patamar diferente, ora e serve, porque a prece inspira e o trabalho na atividade, no bem, aperfeiçoa. Todos somos viajores, né? Viajores dessa escola maravilhosa que é o planeta Terra. Todos nós passaremos por tentações, por provações, por adversidades, porque faz parte do nosso momento evolutivo. A Terra é ainda, segundo nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, um planeta de provas e expiações. E uma das características do planeta de provas e expiações é que o mal predomina. Estamos adentrando em transição para o mundo de regeneração. Aí já há um aumento do bem, um aumento do bem. Mas esse mundo de regeneração ainda tem adversidades, ainda tem frustrações,
quando depois sairmos do mundo de regeneração, né, milênios, adentraremos os mundos felizes. E aí teremos condições de maior felicidade meritória, porque soubemos vencer as nossas imperfeições e nos credenciar, através da oração e do trabalho, para patamares mais altos. O passaporte para ascender espiritualmente é o trabalho no bem. E o trabalho conosco mesmo, no sentido de nos melhorarmos interiormente, cultivando as virtudes, aumentando as virtudes e diminuindo os defeitos. É a matemática divina. Diminuir as imperfeições, os vícios, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, diminuí-los e dominá-los. E aumentar o quê? Aumentar a benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas, a tolerância, a cooperação, o trabalho no bem. Esta é a razão de nós estarmos aqui, nos aperfeiçoarmos. Então, esse trabalho no bem compete a nós, né? Jesus, lá no Evangelho de João, disse: eu estou convosco desde a fundação do mundo. Ora, a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos, segundo os estudiosos. Jesus, a essa época, já era um espírito puro, um Cristo, o governador da Terra. E ali, junto com seus assessores, planejou e implementou toda a nossa evolução. Jesus afirmou textualmente: antes que Abraão fora, eu era. E eu estou convosco desde a fundação do mundo. Então o Cristo está conosco desde a fundação do mundo. E disse: eu não posso tirá-los do mundo. Por quê? Porque faz parte da nossa trajetória evolutiva nós mesmos nos mobilizarmos. Ajuda-te e o céu te ajudará. Buscai e achareis. Então nós temos que aspirar, que desejar o bem, o progresso, o aperfeiçoamento, a evolução. Nós temos que desejar. Até um determinado ponto da evolução, ela se faz automática no reino animal, no reino vegetal. No ser humano, a evolução, ela prescinde, ela necessita do desejo de evoluir, porque nós temos o livre-arbítrio e a cada um será dado segundo as suas obras, a cada um será dado segundo as suas escolhas. Como diz André Luiz em Sinal Verde, sentindo, pensamos, pensando, falamos, falando, realizamos, agindo, em agindo, atraímos e em atraindo, refletimos. Então, é uma sequência: sentir, pensar, falar, agir. Em agindo, criamos um caráter, um destino. E como Jesus disse lá no Evangelho de João, eu não posso pedir a Deus que os tire do mundo, mas posso pedir a Deus que os livre do mal. Tende bom ânimo, eu estou aqui, eu venci o mundo. Jesus é conosco no seu Evangelho, que é um roteiro, que é uma bússola dinâmica, acessível a nós, para que possamos evoluir junto de Jesus.
Então tenhamos bom ânimo, tenhamos coragem, tenhamos determinação, com prece e trabalho. Que Deus possa nos abençoar, abençoar os nossos propósitos de elevação, nos permitir perseverar na prática do bem, do amor e da melhoria de nós mesmos. Que possamos todos receber as energias do mais alto no nosso lar, na nossa casa, e que os nossos entes queridos possam também ser beneficiados com essas energias positivas. Muita paz a todos, abraço fraterno e até o próximo encontro. Fiquem todos com Deus.